Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paideia. Estamos aqui, eu e o Sandro, mais uma vez para falar sobre diversos assuntos relacionados às ciências da natureza e ciências humanas, né? E hoje a gente está trazendo para vocês o lançamento de um novo quadro no nosso canal, que é chamado a História Química, a história, aliás, dos elementos químicos da tabela periódica. Mas por que a gente escolheu esse tema da tabela periódica dos elementos químicos? Porque a ONU está dando como o ano internacional da tabela periódica de 2019, porque faz exatamente 150 anos que Dmitry Mendeleev, aquele químico russo, começou a esboçar a ideia de como seria a tabela periódica atual, a organização dos elementos químicos. Claro que depois ela foi evoluindo, né, essa organização foi por número atômico, entre outras coisas, mas foi ele que começou a esboçar toda essa relação. E ele foi tão importante nessa elaboração da tabela periódica que naquele tempo ele já previa que alguns elementos químicos iam aparecer com o tempo e ele já deixou os espaços livres em brancos para que esses elementos fossem descobertos. E por consequência, futuramente eles foram descobertos. Então, para ter uma ideia da noção como ele estava à frente nas questões da tabela periódica da química, com certeza. Então, para estrear esse novo quadro, né, a gente optou por trazer para vocês o elemento químico cloro, que está aqui na nossa tela. O elemento químico cloro ele está lá disposto na família 17 ou 7A da tabela periódica, também conhecida como halogênios. Ele é um não metal, ele tem algumas características peculiares, ele é utilizado no dia a dia por algumas situações importantes no nosso dia a dia, como por exemplo o próprio sal de cozinha, que como a gente sabe que é o NaCl, então através de ligações iônicas, né, porque como o cloro é um não metal, o sódio ele é um metal, então a ligação iônica faz com que eles se juntem e formam o sal de cozinha que a gente conhece. Também isso, ele é utilizado muito para tratamento de água de piscinas, tratamento de água da que a gente bebe, no dia a dia, água potável, isso. Então ele é utilizado de diferentes formas. Só que ele é um elemento químico que ele é muito pouco encontrado na forma livre no dia a dia, Sandro. Ele tem que estar sempre reagindo com algum outro elemento químico. Mas cabe lembrar que também ele não faz só ligações iônicas, ele faz ligações covalentes também. O que é essa ligação covalente? Essa ligação covalente permite com que ele se ligue com ele mesmo e crie o gás cloro que é tão conhecido. Claro que a gente vai focar um pouquinho nele depois, não vai ser agora. Mas lembrando que esse gás cloro, ou o elemento químico cloro, ele foi caracterizado lá em 1774 por um químico chamado Carl Tilly. Foi ele que descobriu que caracterizou, aliás, porque ele já tinha sido observado um tempo atrás, mas não tinham caracterizado ele. Então esse Carl Tilly, ele se caracterizou através da coloração dele, que é a coloração esverdeada. Quando ele viu essa coloração esverdeada, ele foi lá para o grego e viu. O que significa verde em grego? Cloros. Aí dá nome de elemento que é a coisa mais legal do mundo, é né? Muito nome massa. de planeta, é, sei lá, nome de planeta, lá na Grécia Antiga. Pois é, eles vão lá pra Grécia Antiga e dão esses nomes magníficos. E o cloro, por exemplo, é um nome magnífico também, né? Sim, Ficou cloros esverdeado, então foi esse nome que ele caracterizou. E como eu estava falando antes, através do gás cloro, que é uma ligação covalente, que já não é uma ligação iônica, que tem diferença, isso vocês podem pesquisar depois, mais tarde, né? Para saber dicas para Enem, como é que a gente interpreta manda uma isso. dúvida aqui, a gente isso, vai tirar uma também dúvida, lá a gente vai nos tirar também, não comentários. tem problema. Esse gás cloro foi amplamente utilizado lá na Primeira Guerra Mundial, Sandro. É isso aí, William, e a minha participação que seria interessante exatamente pelo fato de o cara vai falar de Grécia. Não, nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Pois é. Por quê? Porque as armas químicas elas começaram a ser utilizadas ali na Primeira Guerra Mundial, né, William? A Primeira Guerra Mundial, só pra gente retomar, ela foi uma guerra de grandes proporções e que trouxe uma novidade que eles não tinham a menor ideia do que pudesse acontecer. A última grande guerra, proporções, né, número de pessoas, de países envolvidos, tinham sido as guerras napoleônicas lá no início do século XIX. E as guerras napoleônicas ainda eram a cavalo, né? Tinha arma de fogo, claro que tinha, mas ainda assim era mosquete, tinha que colocar a bala, tu tinha que enfiar a baioneta no teu inimigo. Ela era sangrenta, mas ela não tinha capacidade de mortandade tão grande quanto da Primeira Guerra Mundial. E eles não sabiam disso, ou sabiam, mas não tinham ideia. Uma coisa é você matar no videogame, pensar em números, outra coisa é realmente tu ver os números acontecendo. E a Primeira Guerra Mundial, ela trouxe essa novidade mortífera, terrível para a humanidade. E as armas químicas foram esse elemento. Claro que com outras armas, né, também, mas hoje a gente vai falar das armas químicas. Cabe lembrar também que a Primeira Guerra Mundial ela era uma guerra imperialista, ela era uma guerra por mercados.
Esta guerra, ela gerou uma situação onde a própria indústria se envolveu muito e por isso o desenvolvimento também de armamentos, inclusive armamentos químicos, né? A indústria, ela necessitava, porque uma guerra por mercados, ela está atrás de matéria-prima, ela está atrás de mercados para poder distribuir seus produtos, ela está atrás de mão de obra barata. É uma guerra econômica, como todas as guerras. E é uma guerra que tem, então, o envolvimento da indústria e, consequentemente, da ciência que acaba agindo em favor desse elemento, né, destrutivo que é a guerra. Outra coisa importante da Primeira Guerra, William, é a questão das trincheiras. Tem prova de Primeira Guerra amanhã, então eu duvido que o teu professor não coloque isso na prova. Saber o que era a guerra de trincheiras. O que é uma trincheira? A trincheira era aqueles buracos enormes, cabia uma pessoa e meia, e eles cavavam quilômetros daqueles buracos, dezenas, centenas de quilômetros, e para poder se proteger. Por quê? Porque no primeiro momento, William, a guerra ela era de movimento, mas é claro que como a gente tem um número muito grande de armas, as pessoas começaram a morrer muito rapidamente e começaram a se proteger, e essa proteção foi a trincheira, e os dois lados, ambos os lados, acabavam se tocando nessas trincheiras, e eles ficavam ali durante anos, quase toda a guerra eles ficaram, né, protegidos por essa trincheira, porque não tinha como tomar a trincheira do inimigo. Hoje seria impensável uma guerra sobre trincheira, porque vai lá um drone e ataca a trincheira. Na época a aviação existia, mas ela não era tão desenvolvida. O Zeppelin era mais eficiente, era mais preciso do que um avião. Isso também é uma coisa que avançou, né? A tecnologia militar aérea, a aeronáutica, ela avançou a partir da Primeira Guerra Mundial, mas mais para o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, as trincheiras elas foram muito importantes para proteger muita gente, e a guerra durou muito tempo por conta disso. Claro que as pessoas acabaram morrendo ali por doença, né? Desnutridas, elas acabavam tendo diversos problemas que acabou levando muita gente à morte nessas trincheiras. Mas uma coisa que foi utilizada, e que foi utilizada evidentemente para matar o inimigo, foi exatamente as armas químicas, e é aqui que entra o nosso amigo cloro. A bomba de cloro ela foi utilizada pela primeira vez em 1915, e as pessoas não entenderam exatamente o que eram aqueles gases verdeados da trincheira, e quando perceberam que começaram a morrer, isso acabou gerando, né, um pânico, um terror, e é isso que causa, né, o terror, ele entra dentro das pessoas de uma forma que não precisa sequer ser atacado. Quando tu tem medo, tu baixa o ânimo, e as pessoas começaram também a se pisotear, a ficar com medo de que qualquer ataque pudesse ter uma destruição, porque a pessoa às vezes não morria asfixiada, mas ela acabava se machucando e acabava machucando outras. Então a arma química ela é extremamente destrutiva. Hoje em dia ela é proibida, o que é meio bizarro, né? Proibir a arma química numa guerra. Numa guerra. A guerra deveria ser proibida. A guerra é proibida no fim das contas, né? E se as pessoas chegam a um nível que a discussão, o debate não há mais como ser feito e que tem que ser feita uma guerra, então a guerra química ela acaba sendo utilizada porque os lados pretendem vencer de qualquer forma, seja qual for o número de mortes que vai acontecer ali. Então o objetivo da guerra em si ele já é perverso, e a arma química ela é proibida, mas a guerra ela já é perversa em si. E o cloro ele foi utilizado, e isso acabou avançando. Inclusive depois foi utilizado o gás mostarda, que é o mais famoso, né? Se fala muito do gás mostarda durante a Primeira Guerra Mundial. Também tem cloro na sua composição. Que também tem cloro na sua composição, e que acaba sempre se falando, mostarda por causa do cheiro, né? A cor acre, e que acabou gerando muitos problemas, exatamente porque não era só inalando que tu tinha problemas. A próprio contato com a pele acabava gerando problemas, cegueira, dizem que o Hitler ficou cego durante um tempo, né? Também, algumas semanas, exatamente por ter tido contato com esse armamento químico já de mostarda, e o cloro ele foi importante para isso, né? A questão da ciência ela é legal. Eu vejo muita gente que defende muitas vezes a guerra, tentando defender a guerra no sentido da ciência. Não, a guerra foi importante porque ela faz com que ela é importante porque ela faz com que a tecnologia avance. Poxa vida, se a gente precisar de uma guerra para avançar em tecnologia, a gente tá com problemas sérios de convivência com o próprio planeta, não é nem com o ser humano, né? Com o próprio planeta, a gente tiver que fazer guerra para poder avançar cientificamente. Mas é verdade, tá? A ciência, ela avançou em tempos de guerra, infelizmente, para fazer o mal, né? A gente vai falar diversas vezes aqui no canal Paideia sobre esse elemento, né? Guerra e ciência, elas andam muito juntas, e a gente acaba tendo esse tipo de problema de ter que lidar, falar para vocês, infelizmente, né, o canal Paideia que não compactua com os ideais da guerra, não compactua com a destruição, muito menos a destruição em massa utilizada com elementos químicos, né, William? Sim, pois é, e obviamente que não, mas a gente tem que relembrar esses fatos, né? O cloro ele entra nos gases sufocantes, né?
E como o Sandro comentou sobre a questão das trincheiras, dos buracos que eram cavados para justamente as pessoas se alojarem aí, se abrigarem e se protegerem de possíveis projéteis e outros ataques, a arma química, sim, ela foi uma alternativa. Porque quando ela é lançada, basicamente, o cloro ele não é tão denso que nem o ar. Ou seja, ele fica ali próximo do solo por um tempo. Então, justamente o que a gente falou, Sandro, o que é esse gás? Pô, como é que eu vou matar essas pessoas? Como é que eu vou ganhar essa batalha com tiros, com baionetas ou com outras coisas que eu não consigo chegar neles porque eles estão nesses buracos? Lançando armas químicas, né? E o cloro, ele é, digamos assim, pode ser até meio ser contraditório, mas ele é muito interessante por isso, né? Porque justamente porque ele sufoca. Ele resseca as tuas vias aéreas, ele resseca as vias aéreas das pessoas, e conforme ele vai ressecando essas vias aéreas, o líquido que está ao redor dessas vias aéreas ele é empurrado para essa região. E quando ele é empurrado para essa região, ele acaba sufocando essas pessoas. Então é uma morte tanto quanto dolorosa, né? E tu citaste o gás mostarda, que também é tanto, eu acho que até mais drástico que o gás cloro, que tem cloro na sua composição, sim. O gás mostarda ele já é um gás que ele inalado, ou até mesmo só pela pele, parece que ele queima a pessoa. E aliás, a impressão que se dá é que ele queima a pessoa de dentro para fora. Então ele é mais danoso e mais severo os danos do gás cloro. E cabe lembrar que gás mostarda, aliás, e cabe lembrar que quem foi uma das pessoas quem comandou esses ataques e tal, foi o Fitzhaber, que ele é um químico que ele ganhou o prêmio Nobel, né, Sandro, que até ia comentar sobre isso, eu acho, que é um prêmio Nobel e também foi um criminoso de guerra, né? Ele é as duas coisas. Geralmente os alunos perguntam, professor, os alunos querem a resposta rápida. O cara era bom ou ele era mal? Né? O Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas era bom ou ele era mal? Pessoal, o ser humano ele tem diversas facetas. E o Fritz Haber, né, para ficar nesse exemplo, ele é as duas coisas. Ele é prêmio Nobel de Química, não por isso. Ele sintetizou amônia. Sim. Ele foi importante. A amônia ela foi importante também até para poder fazer alguns alimentos, sintetizar alguns alimentos, porque em tempos de guerra esses alimentos eles acabam sendo, né, muito difícil de ser buscados por conta dos bloqueios, e ele acabou sendo importante por conta disso, mas ele também é considerado um criminoso de guerra, porque ele era um dos comandantes do departamento de química das potências centrais, né? Ou seja, a Alemanha, a Áustria-Hungria, depois a Itália que trocou de lado, contra as potências que eram chamadas as potências da Tríplice Aliança, Inglaterra, França e Rússia, claro. E depois com a Itália. Então essas potências centrais, Áustria, Hungria e Alemanha, tinham como um dos chefes do departamento de Química, departamento de Ciência, um cara que depois foi ser prêmio Nobel. Né? Então as duas coisas elas são importantes, mas a gente precisa aqui fazer são antagônicas, ciência. Mas é ciência. É ciência, na verdade, como todo ser humano. Né? O ser humano ele é antagônico e cabe aqui a gente sempre relembrar esse tipo de coisa. Né? Claro. E eu acho que, para não alongar muito, né, a gente tem algumas dicas a gente sempre tem dicas, né? Sempre indicações aqui para vocês, e a gente vai começar com alguns livros, né? Sim. Eu tenho aqui um clássico do Eric Remarque, Nada de Novo no Front. Isso aqui é muito legal, ele sabe por quê? Nesse texto aqui, nesse romance, ele vai falar exatamente os horrores da guerra. Certo. Ele vai tratar de uma coisa que ninguém falava antes. Por quê, pessoal? Se vocês pegarem, né, as imagens da Primeira Guerra Mundial, tem aqui um desses DVDs de História Viva. Tem muitas dessas coisas no YouTube hoje em dia, mas eu ainda costumo cultivar, né, a questão do disco e tal, de comprar esse tipo de trabalho, esse tipo de material. Ele é importante porque ele traz imagens. A narrativa, enfim, você pode gostar, pode não gostar, alguns professores passam, outros não. Mas enfim, as imagens da época anteriores à guerra, ou nos primeiros anos, mostram as pessoas comemorando aquela guerra. Parecia que os seus soldados estavam indo para a Copa do Mundo. Sim. O pessoal jogando pétalas de rosa, comemorando as pessoas indo para a guerra. A guerra começou no meio do ano, junho, e eles achavam que no Natal eles já estariam todo mundo de volta. Por isso que as armas químicas entraram aí foi bem questionado, bem drástico, né? Exatamente. A utilização delas, porque todo mundo achava que iam voltar, né? Exato. Só eu não falei, mas no primeiro ataque que teve das armas químicas aí, do gás cloro, foram 10 mil pessoas mortas. No primeiro ataque. No primeiro ataque. É muita gente. E o que eu te disse, o que eu falei no começo, as pessoas não tinham noção da destruição que essa guerra provocou. São 10 milhões de mortes, fora inválidos e feridos. Então, o Remarque vai trazer esse tipo de relato, já muito duro, criticando a guerra. Mesma coisa vai fazer, né, esse, né, clássico Ernest Hemingway. O meu livro já está bem detonadinho, mas esse Adeus às Armas, né, o Hemingway que vai ser um cara muito crítico à guerra. Ele também vai fazer um livro sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele é um escritor muito famoso, muito conhecido, e daquela geração perdida, né, estadunidense, e neste livro ele também vai falar da Primeira Guerra Mundial, da qual ele
tem ali uma participação né, interessante e ele acaba também trazendo o relato Mesmo dele de uma autor forma do Velho e o Mar. Velho Mar, por quem os sinos dobram, o reino é muito importante, né? Em termos de história, tem muita coisa sobre Primeira Guerra Mundial, mas eu vou deixar aqui, né, um autor que eu estou sempre indicando, que é para mim, né, o maior, ou pelo menos um dos maiores historiadores, o Eric Robson. Nesse livro aqui, ele vai fazer uma trilogia, tá? Tem a Era do Capital, a Era das Revoluções, a Era do Capital, e esse é o último, a Era dos Impérios, do século XIX, onde ele vai falar das causas da guerra, ou seja, do imperialismo, do neocolonialismo, as disputas das potências, ou seja, você lê esse livro, você está entrando na guerra, né? E depois ele vai resolver fazer uma nova, né, um outro livro virando uma tetralogia na Era dos Extremos, onde ele vai falar da Primeira Guerra Mundial e vai até o fim da União Soviética. Isso aqui, o livro dele é como se fosse um manual, vai de 1914 a 1991, e é um manual feito por um historiador conceituado, bastante importante. Eu estou sempre recomendando o Hobsbawm para saber de Primeira Guerra, para saber de século XX, é ele mesmo, não tem erro, né, William? Pois é, e de ciências, assim, como eu costumo... Pô, estamos falando de tabela periódica, o que a gente vai anunciar na área das ciências? O que eu vou indicar para vocês? A própria tabela periódica, tá? Então, basta colocar no tio Google aí, coloca tabela periódica dinâmica, que é uma que eu recomendo, porque ali tu consegue trabalhar com ela de forma dinâmica, que nem o nome diz. Clica no elemento químico cloro, vai sair toda a definição do cloro, qual é o ponto de ebulição, essas coisas. Então é muito interessante. Tabela periódica de dinâmica é o que a gente indica. Claro que tem tantas outras, então cabe você escolher aquela que fique mais interessante para você estudar. Essa é a nossa dica para a parte das ciências. Mas tem alguns filmes, né, que a gente sempre recomenda, né, e tal, que é do David Lean, que é um dos mais conhecidos, que é um clássico do cinema, só que tem que ter um pouco de paciência, que nem a gente já sabe, que é Lawrence da Arábia. De fato, ele não fala simplesmente da Primeira Guerra Mundial em si, mas ele vai retratar um soldado que estava lá e é enviado para a Arábia para resolver alguns problemas, alguns conflitos, sei lá, e tal. E esse filme desenrola em relação a esse protagonista. Claro que eu nem disse, tem que ter um pouquinho de paciência, porque 3 horas e meia é muito complicado. Mas é uma dica que a gente tem. O outro que é... do Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue. Glória Feita de Sangue, que também é muito importante, a gente vai colocar aqui. Que também são filmes que a gente indica pra vocês que são muito importantes. Filmes que são, assim, ó, você precisa estudar, mas também gosta de ver um filme com a namorada, gosta de se divertir, comer uma pipoca. Então, né, não vamos ver Velozes e Furiosos, vamos olhar ali um filmezinho que vai falar de história, vai ajudar todo o teu estudo, né? E são filmes bons, esses filmes a gente viu e a gente indica com, né... Que nem o Sandro falou, Stanley Kubrick toda hora, não tem que fazer... Stanley Kubrick, não tem que fazer, depois outro dia vai no Tarantino, qualquer coisa assim. Mas Kubrick, né, não tem erro mesmo, bota o Kubrick lá. Galera, era isso que a gente ia pra hoje, né, então a gente tá iniciando esse quadro e a gente espera que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, que acionem o sininho, porque pra gente continuar todo esse quadro, né, que a gente espera trabalhar com todos os elementos químicos na tabela periódica. Vamos falar de todos, até dos que não tem. Eu tô prometendo a Adamantium, que é as garras do Wolverine. Claro. Nós vamos falar desse ainda aí. Vamos focar antes naqueles que a gente acha mais relevante, né, que pode vir a cair num vestibular, num Enem, nessas coisas, mas é claro que a gente vai tentar falar de todos eles. Então a gente precisa do seu apoio, do apoio de todos vocês, para que esse quadro e esse canal continue. Porque a gente faz isso na raça, que nem sempre diz o Sandro, né, a gente é espontâneo, a gente não é tá ganhando nada com isso por enquanto, né? E é um diálogo que a gente faz aqui com prazer e é o que a gente faz no dia a dia, na sala de aula, na sala dos professores. Então, essa é a ideia da Paideia. Pode crer, William. Um abraço.